Glória a Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu tenho algo muito lindo da parte de Deus para entregar para a igreja. Eu fico maravilhado que, enquanto nós estamos aqui reunidos, aprenda isso, aprenda e guarde isso no seu coração. Nunca, nunca, nunca na sua vida se atreva a olhar somente aquilo que os teus olhos estão te mostrando. Não fique com o relatório dos seus olhos. Fique com o relatório de o que Deus tem falado contigo lá dentro da tua alma. Porque, de fato, tem momentos na nossa vida que o que está diante de nós nem sempre vai representar a plenitude de Deus. Às vezes a tempestade está se formando no horizonte, mas aquela tempestade não significa o total de Deus. Significa uma permissão, significa algo que Deus está permitindo. Por que eu estou falando isso? Porque muitos, como a nossa irmã aqui falou, ela contou a história dela aqui, muitos olham para uma tarde dessa de segunda-feira, começo de semana, começo de trabalho, começo de luta, e julga que não tem valor vir à casa de Deus. Que valor tem vir à casa de Deus segunda-feira à tarde, no meio do sol, onde você pode estar em casa ou pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas na visão de Deus tem muito valor eu e você estar aqui nessa tarde. E Deus, Ele não poupa momentos para nos abençoar. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Você acha que você é livre, ou é livrado, ou é protegido porque ora? Não, você é livre, é livrado e protegido porque Deus quer te livrar. O fato de você orar só corrobora mais ainda a intenção de Deus na tua vida. Hoje, nessa tarde, eu quero falar com meus amados irmãos a respeito de um Deus que se relaciona. Não um Deus longe, distante, separado, mas um Deus que se relaciona e, por sinal, é um Deus que toma a primeira atitude no relacionamento. Nós sabemos e entendemos que muitas das vezes o homem só conquista a mulher sem tomar atitude, sim ou não? Tem certos momentos que o homem só conquista a mulher se tomar atitude. E na simbologia bíblica, esse homem foi o Senhor. Ele foi atrás de Israel no deserto. Diz a palavra do Senhor que ele achou Israel no deserto, abandonado. E ele com suas mãos agarrou Israel, limpou suas vestes e tomou para si como esposa. Segundo diz a palavra do seu livro do profeta Jeremias. Então nessa tarde eu quero falar de um Deus de relacionamento. Em Gênesis capítulo 3, no verso 22, nós encontramos uma triste realidade. A Bíblia diz que após o homem pecar, lembrando que o pecado foi atribuído ao homem, porque ele era o sacerdote. Eva pecou, verdade, mas a cobrança daquele pecado foi de Adão, porque Adão era o sacerdote. Após Deus cobrar Adão do seu pecado, após Deus sentenciar Adão, sentenciar Eva e sentenciar a serpente, o versículo do capítulo 3, 22, nos traz um diagnóstico muito triste. Diz assim a palavra do Senhor. Deus falou, agora o homem conhece a verdade. Agora o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal. E diz a palavra do Senhor que Deus lança o homem para fora do jardim. E no jardim coloca os querubins com a espada flamejante. Por quê? Para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse para sempre no pecado. Então nós temos um diagnóstico bíblico muito triste. Porque o fato, eu quero que os irmãos entendam isso, o fato de Deus ter tirado o homem do jardim foi a quebra de relacionamento. Porque era no jardim que Deus se relacionava. Era no jardim que Deus tinha um contato com o homem. Era no jardim que Deus tinha amizade com o homem. Era no jardim que Deus falava e o homem respondia. Era no jardim que Deus visitava o homem. O jardim, irmãos, o Éden, representa a plenitude do relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, é como se nós estivéssemos no jardim do Éden. Quando você entra na presença do Senhor, entenda só, e se relaciona com Deus, Deus está falando aqui nessa tarde. Aleluia. Quando você entra na oração, ou no louvor, ou no jejum, na presença do Senhor, para Deus, é como a mesma coisa que acontecia no jardim do Éden. E nós vamos aprender um pouquinho como que isso acontece na nossa vida. Então, quando Deus expulsa Adão com Eva, os dois, do Éden, Deus estava mostrando para Adão que a partir daquele momento o seu relacionamento com ele estava quebrado. Estava quebrado. E era necessário que o homem se voltasse para Deus para restabelecer esse contato. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 5, versículo 18, depois de Jesus ter morrido na cruz, ter falado está consumado, o apóstolo Paulo diz que Deus
reconciliou, olha aí Deus do relacionamento. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, porque Cristo morreu na cruz e perdoou os pecados. Então eu quero que você entenda nessa tarde que o relacionamento que Adão tinha no Éden e que foi perdido, Jesus reconstituiu de novo e deu para mim e para você que cremos no seu nome. O mesmo relacionamento, o mesmo contato, as mesmas dádivas, a mesma voz, o mesmo Espírito, a mesma bênção, o mesmo aconchego que Adão tinha, nós temos pela fé e pela comunhão com o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5:18, ele diz, olha, Deus estava reconstituindo a comunhão, Deus estava restabelecendo a comunhão com o mundo, porque o mundo estava em contrassenso com Deus, inimigo de Deus. Mas na pessoa do Senhor Jesus, Deus restaurou essa comunhão. E o escritor aos Hebreus também, no capítulo 10, ele diz uma palavra maravilhosa, que se torna um refúgio para a gente nos dias de adversidade, nos dias de tristeza, nos dias de tribulação, nos dias de ataque do diabo. Ele diz assim, temos ousadia para entrar na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que foi aberto na cruz, pelo corpo de Cristo. Então nessa tarde, irmãos, o que eu quero trazer aqui para a igreja é que Deus é um Deus de relacionamento. Só que nós, da semelhança de Adão, não temos condição de se relacionar com Ele. Mas Jesus nos abriu um novo e vivo caminho na sua carne, no seu corpo, no seu sangue. O texto que nós acabamos de ler, entrando no texto de Êxodo capítulo 6, é um cenário muito triste. Porque quando Deus se manifestou, agora entrando no texto aqui e trazendo a exposição para os irmãos. Quando Deus se manifestou a Moisés e mandou-o para o Egito, Êxodo 3, Êxodo 4, Deus deu um diagnóstico de vitória para Moisés. Um relatório que Deus deu, entenda isso. Deus falou muito comigo nessa palavra e me fez refletir. O relatório que Deus deu do futuro foi um relatório de vitória. Olha só, o relatório do futuro era um relatório de vitória. Porque Deus falou o seguinte para Moisés: Moisés, você vai falar para o faraó que o Senhor está te enviando e é para ele deixar os filhos de Israel sair para me adorar no deserto. Deus já estava garantindo a vitória, mas Deus não contou os embates que Moisés teria. Deus não contou os desafios que Moisés teria. Deus não contou as pedras de tropeço que Moisés teria. Porque o mais importante é o relatório de vitória e não o relatório da dificuldade. Importante para nós é a vitória, não só a dificuldade. Porque até a vitória tem dificuldade. É natural, é normal, é real. E Deus o enviou. Só que em Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz que Moisés e Arão foram a Faraó. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Porém Faraó disse: quem é o Senhor para que ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não o conheço. Então Deus falou que ele seria vitorioso com Faraó. Mas quando ele chegou diante de Faraó, teve vitória? Não, teve resistência. Teve porta fechada. Teve não. Teve afronta. Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. De fato, ele não conhecia. Então, o que eu quero dizer para a igreja é que no relacionamento com Deus vai ter muitas dificuldades. Porque o convite que Deus tinha para Israel era de relacionamento. Eu quero desconstruir aqui, na autoridade da palavra, um pensamento que entra por dentro das portas da igreja e se infiltra na nossa mente, que é o seguinte pensamento: que Deus nos chamou, observe isso, aprenda isso, Deus nos chamou para realizar sonhos. Não! Deus nos chamou para ser propriedade sua e executar na nossa vida a sua plena e perfeita vontade. Deus não nos chamou para realizar sonhos. Deus não me chamou para ser um grande pregador, ser um maravilhoso pregador. Não, ser pregador é consequência de uma vida com Deus. O convite de Deus é para o relacionamento. O convite de Deus é para fazer homem grande na terra, ainda que ele diga que faz homem grande na terra. Ele virou para Davi, 2 Samuel 7, e falou assim: Davi, eu te dei um nome grande, como dos grandes que há na terra. Ele deu para Davi como dádiva, como presente. Só que o convite que ele tinha com Davi era de relacionamento. Então, quando Deus enviou Moisés, a premissa de Deus
A prioridade de Deus era que o povo entendesse que o convite que Deus estava trazendo era um convite de relacionamento. Com base em quê? Com base na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Da mesma maneira que Deus teve um relacionamento com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus queria ter com a sua descendência. Só que Moisés chegou lá e teve resistência, teve ataque, teve afronta. Assim é na nossa vida. O convite para a liberdade é assim, marcado por afrontas, marcado por embates, marcado por dificuldades. Então o cenário que, olha só, eu anotei aqui, o cenário que antecede a libertação é um cenário de caos. Você se lembra, aqueles que foram libertos, inclusive eu, como foi difícil? Qual era o meu cenário de vida antes de encontrar Jesus? Cenário de desesperança, cenário de caos, um cenário de falta de vida, ausência de vida, um cenário de escravidão. Seus irmãos pararam para observar, a vida de Israel no Egito era uma vida triste, deprimida. Eu anotei aqui, o povo foi escravizado, o povo foi perseguido, o povo foi humilhado. Depois que Moisés e Arão foram falar com o faraó, as coisas pioraram. As coisas pioraram, porque o faraó falou assim, esse povo está querendo me ludibriar. Esse povo está querendo me enganar. Esse tal de Moisés, esse tal de Arão, estão querendo vir me enganar e tirar o povo à força. Não, eu vou aumentar a carga, eu vou aumentar a opressão, eu vou humilhar esse povo para eles entenderem que eu sou faraó. Só que ele estava enganado, porque aquele povo fazia parte de uma herança do Senhor. O mundo está enganado a nosso respeito. Nós somos parte de uma herança do Senhor. O mundo não tem autoridade plena sobre nós. Não tem. Autoridade sobre nós tem Deus. Eu falei aqui que no meio do povo há alarido de um rei. Então as coisas pioraram. E no versículo, olha só, no versículo 20 diz assim: então os israelitas encontraram Moisés e Arão, que estavam diante deles, quando saíam de Faraó e disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó. Sabe o que o povo está dizendo? Por causa de vocês, Faraó está nos oprimindo o dobro. Por causa de vocês, Faraó está agora chicoteando a gente, porque agora a gente tem que caçar palha, a gente tem que fazer tijolo, porque agora a gente não tem mais descanso. Então o Senhor julgue vocês. Os israelitas acharam que estava piorando, mas não, estava melhorando. Estava melhorando. Então Deus estava convidando Israel para o relacionamento. Então o cenário, olha só, quando a gente para observar como se deu a libertação da nossa vida, não estou falando só de libertação física, estou falando espiritual também. A gente começa a valorizar tudo que Deus fez. Porque livramento, olha só, crente não pode estar baseado em bênção, crente não pode estar baseado em livramento, crente não pode estar baseado em dia de festa. Porque livramento, bênção e dia de festa a gente esquece. Esquecemos. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele esqueceu do dia que foi ungido. E Deus relembrou ele lá na frente. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele esqueceu que tinha vencido Golias. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele esqueceu que tinha matado 200 filisteus por causa de Mical. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele esqueceu de tudo que Deus havia feito por ele. E o profeta Natan falou assim: você desprezou o Senhor quando você deixou de olhar para a sua lei. Então, quando a gente se apoia em livramento, quando a gente se apoia em bênção, a gente fracassa. Agora, quando a gente está com o olho fito no Senhor, a gente não fracassa. Glória a Deus. E olhos fitos no Senhor é independente da circunstância. Eu posso estar no palácio, eu posso estar no deserto, meus olhos estão no Senhor. Eu posso estar cantando o hino da vitória, eu posso estar chorando lágrimas e comendo lágrimas, mas meus olhos estão no Senhor. Aleluia. Então eu quero falar do Deus de relacionamento. Agora, o interessante é que em Êxodo capítulo 4, versículo 2, versículo 22, olha o que Deus disse para Faraó. Tem 3 revelações aqui que eu quero dizer para a igreja. Primeiro, Deus falou para Faraó o seguinte: olha só, Israel é meu primogênito, então deixa ele sair do Egito para me adorar. Primeira revelação, eu anotei aqui, é a revelação que Israel era precioso para Deus. Deus queria mostrar para Faraó que Israel tinha valor para Deus. Se para o Faraó não tinha valor, para Deus tinha. Se para Faraó era escravo, para Deus era primogênito. Olha o amor de Deus por nós. Para o mundo você não tem valor. Para o governo você só é mais um cidadão. Até mesmo para a família, talvez você não seja tão valorizado, mas para Deus você é primogênito, para Deus você é filho, para Deus você é herdeiro. Então Deus mostrando para Faraó como esse Deus é gracioso até com os ímpios, irmãos. Até com os inimigos Deus não trata. Interessante que Deus não trata os seus inimigos com desprezo. Não.
O tempo todo Deus ali tentando amolecer Faraó e Faraó se endurecendo. Deus falou para Faraó: Israel, Faraó, é meu primogênito. E Faraó entendeu o recado, sabe por causa de quê? Quem é que subiu o trono depois que Faraó morresse? Era o seu primogênito. O rei era seu filho mais velho, o seu primeiro filho. Então o que Deus estava querendo dizer para Faraó? Da mesma maneira que você cuida do seu filho, da mesma maneira que você instrui seu filho, da mesma maneira que você honra seu filho para que ele seja rei no seu lugar, eu quero honrar Israel, porque Israel é meu primogênito. E Deus liberou a sentença, Êxodo 4:23. Porque você não está livrando o meu primogênito, eu vou matar o seu. E Deus matou o filho de Faraó. Então, primeira revelação, o valor que você tem para Deus. Segundo, Êxodo 6:1. Deus revela a Moisés que sobremaneira se cumpriria a promessa feita a Abraão. Primeiro, Deus mostrou para Faraó que já era valioso. Segundo, Deus mostrou para Moisés. Moisés precisava desse subsídio de Deus. Irmão, você precisa de Deus falar contigo para você continuar a caminhada. Se Deus não falar contigo, você morre. Se Deus não falar contigo, você fraqueja. Se Deus não falar contigo, você peca, você cai, você fracassa. É por isso que Deus está o tempo todo falando contigo das suas promessas e dizendo: eu sou fiel e eu cumpro. Não foi louvado aqui nesse louvor de Ezequiel? Deus falou para Moisés: eu vou cumprir, Moisés. A promessa feita a Abraão, 430 anos. A promessa retificada a Isaac. E a promessa que eu fiz a Jacó. Porque Deus, quando Jacó estava voltando para a Mesopotâmia, Deus falou assim: Jacó, essa terra que tu pisa vai ser da tua herança, vai ser da tua semente. Então, primeiro, Deus mostra o teu valor para o mundo. Deus mostra. Irmãos, crente não precisa ficar se autodenominando. Não precisa falar para ninguém que eu sou crente, não. O próprio Deus mostra que eu sou crente através da minha sogra. Então Deus mostrou para Faraó que Israel era primogênito. Segundo, Deus mostrou para Moisés que ia cumprir a promessa. E terceiro, Êxodo 6:8. Deus revelou a Israel o seu real propósito de amor e de fidelidade. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 6 do capítulo lido. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Deus quer que nessa tarde a gente se lembre do nosso valor para Ele, a gente se lembre que Ele fez a promessa e Ele vai cumprir, e que o principal propósito, como eu disse aqui, não é fazer gente grande, não é fazer gente conhecido, não, é se relacionar. Aleluia. A prioridade de Deus é o relacionamento. O apóstolo Paulo era tão simples nas palavras. Ele sempre mostrou que o intuito de Deus da história bíblica era se relacionar. Lá em Atenas, na capital da idolatria, na capital do pecado, ele diz assim: Deus convida todo homem a se arrepender, porque não levou em conta o tempo da ignorância, mas Ele convida que o homem se arrependa e busque a sua face. Glória a Deus. Então, o que Deus estava querendo falar com Israel era simples. Nós hoje em dia somos privilegiados, os jovens que estão aqui são privilegiados, por quê? Você tem toda uma história para verificar, você tem história para ler, o que está escrito aqui foi verdade, foi realidade, aconteceu. Os israelitas foram provados de uma maneira que nós não somos, por quê? Eles não sabiam que o Sinai estava preparado, não sabiam que tinha maná, não sabiam que tinha água da rocha, não sabia de nada disso. Deus exigiu daquele povo fidelidade, obediência e fé. Mas você não, você é privilegiado, você sabe o que Deus fez, sabe o que Deus faz e pode dizer o que Deus fará. Aleluia. O que Deus estava fazendo em Israel era preparando já um encontro com Ele. Essa é a verdade. Porque em Êxodo 19, Deus se encontrou com o povo no cume do Monte Sinai. E ali o povo viu Deus descer na nuvem negra e parar sobre o Monte Sinai. E diz a palavra do Senhor que Deus falava e o povo ouvia, e tinha relâmpago, trovões e barulhos de trombeta. Então o processo que Deus levou a Israel era um processo de revelação. Eu anotei aqui: Deus queria se revelar a Israel. E qual é a diferença entre nós e Israel? Nenhuma. Por quê? Israel era milagre de Deus.
nós também somos. Israel é a herança de Deus, nós também somos. Israel era fruto de uma palavra que saiu da boca do Senhor. Deus disse para Abraão: eu vou te dar multidão de descendentes. Abraão era velho, Sara era estéril, só por milagre aconteceria aquilo. Então Deus honrou Abraão dando-lhe um filho de velhice. Ou seja, Isaac, irmãos, tipifica Jesus. Isaac tipifica a igreja, porque Isaac foi fruto de milagre. Eu e você fomos fruto de milagre. Não tem aquele louvor que diz: sou um milagre, estou aqui? Nós somos milagre, irmãos. Nós somos fruto da misericórdia, da graça do Senhor. Então, a diferença entre nós e Israel não existe. O convite de Deus para Israel é um convite de revelação. O convite de Deus para mim e para você nessa tarde é de revelação. Ele quer se revelar. Ele já se revelou e ele vai se revelar mais ainda. João Batista, pregando no deserto da Judéia, disse assim: olha, ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus, a não ser o unigênito de Deus, que estava diante de Deus e que Deus manifestou ao mundo. Ninguém viu Deus, a não ser o unigênito que Deus quis revelar-se ao mundo. Então, Jesus para nós é a revelação exata do ser de Deus. Hebreus 1,3, ele é a imagem visível do Deus invisível. É a revelação exata do seu esplendor. É o esplendor da glória de Deus. Aleluia. Partindo mais um pouquinho, Deus interviu na história com grande poder, irmãos. Qual era a finalidade de Deus intervir na história com grande poder? Deus poderia muito bem, quero que os irmãos entendam, libertar Israel da maneira mais simples e mais fácil. Mas não. Deus libertou Israel pelo viés do poder, pelo viés da grandeza. Deus decidiu. Parece que Deus se levanta do trono e fala assim: eu vou fazer por Israel o que eu não fiz por Abraão, Isaac e Jacó. Olha o que diz o versículo. A palavra que Deus me revelou foi através desse versículo. Olha o que diz o versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. A palavra Senhor aqui é o nome pessoal de Deus, Yahvé. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Olha que coisa linda, irmão. Eu fiquei nesse versículo aqui meditando. Sabe o que Deus está querendo dizer para Moisés falar para o povo? É que Abraão foi amigo, Isaac foi herança e Jacó foi promessa. Mas nenhum dos três teve o que Israel estava tendo. Os três, Abraão, Isaac e Jacó, conheceu Deus como El Shaddai. Só que Israel, por meio de Moisés, ia conhecer Deus como eu sou. O nome dele, o pessoal dele, a natureza de Deus. O que Deus não tinha feito por Abraão, por Isaac e por Jacó, ele ia fazer na sua descendência. Porque a revelação de Deus é progressiva. A revelação de Deus é dia após dia. Deus tem prazer em se revelar para mim e para você, dia após dia, segunda, terça, quarta. Ele tem um plano de revelação para mim e para você. Ele está dizendo: Moisés, diz para o povo: eu apareci para Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que manda, aquele que faz, aquele que opera, aquele que é soberano. Mas diz para o povo que o eu sou o enviou. Deus nunca tinha falado o seu nome para ninguém. O nome dele é da natureza dele, Yahvé. O nome que expressa a sua grandeza plena e absoluta. Porque Deus tem um plano de revelação na nossa vida. Deus tem um plano de revelação para mim e para você, irmãos. Eu prego o seguinte, porque Deus assim me faz entender. Não é eu que tenho que ser conhecido como pregador, é Ele que tem que ser conhecido por mim. Eu posso ser um desconhecido anônimo, mas a minha obrigação é conhecer o meu Deus. Nossa obrigação como crente é conhecer o nosso Deus. A nossa maior responsabilidade é conhecer nosso Deus e testemunhar dele. Como vamos testemunhar do Deus que nós não conhecemos? Seremos pegos no nosso contrapé. Na primeira afronta nós cairemos por terra. Agora, quando você tem intimidade com Deus e conhece-o, você defende Ele, você luta pelas causas dele. Saul disse uma coisa para Davi muito interessante. Se disse com fé ou se disse por deboche, a gente não sabe. Mas quando Davi falou que iria contra os filisteus, se não me falha a memória, 1 Samuel 19. Saul disse assim: vai, meu filho, que Deus seja contigo e guerreia as guerras do Senhor. Se Saul falou
Com sinceridade ou não, a gente não sabe. Mas Davi foi e guerreou as guerras do Senhor. É assim na nossa vida. Porque Deus nos chama para o relacionamento. Deus enviou as pragas para o Egito para mostrar para Faraó, para mostrar para os egípcios e para mostrar a Israel a sua soberania, a sua grandeza. Essa pandemia aí, para o ímpio foi um terror. Para a gente foi a revelação do poder do Senhor. Porque Deus desceu com isso na terra, mas os seus foram guardados. Aqueles que foram guardados não são em momento algum melhores daqueles que foram recolhidos. Porque Deus fez uma ceifa na terra, recolheu alguns e preservou a outros. Porque nem aquele que é ceifado, nem aquele que fica tem maior importância. Ambos têm a mesma importância para Deus. O apóstolo fala que tanto os mortos quanto os vivos para Deus são valiosos. E ele fala assim, olha, os mortos vão ressuscitar primeiro, e os vivos vão ser arrebatados juntamente no ar com o Senhor. Então, o que Deus está querendo dizer por essa palavra é que Ele tem um plano de revelação para nós em qualquer faixa etária. Ele tem plano de revelação por mais avançada idade, Ele tem plano de revelação por mais novo, mais mancebo. Deus é o Deus de revelação. Glória a Deus. O caminho pelo qual Deus guiou Israel foi um caminho de milagres, de provisões, de revelações. Assim que Israel saiu do Egito, irmãos, olha só que coisa linda. Estou encerrando. Assim que Israel saiu do Egito, tinha uma nuvem de dia esperando Israel e tinha uma coluna de fogo à noite esperando Israel. Assim que Israel saiu da divisão do Egito, do território de Faraó, entrou no deserto, já tinha uma coluna de nuvem preparada no deserto para não permitir que o povo sofresse dano dos raios solares. E à noite já tinha aquela coluna de fogo que ia diante do povo. E olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Meu Deus, isso é muito lindo. Diz a palavra do Senhor que uma hora a nuvem estava na frente, outra hora a nuvem estava atrás. Uma hora a coluna estava na frente, outra hora a coluna estava atrás, mostrando para Israel que ele estava sendo guardado plenamente, na integridade física plena. E ali Deus está se revelando e o povo não está entendendo. Após o Mar Vermelho, que foi um milagre maravilhoso, chegaram num lugar chamado Mara, não tinha água, e a água que tinha era amarga. Deus falou para Moisés, toca no cajado na água, e transformou a água amarga em doce. E Deus falou assim, é isso que eu vou fazer na vida de vocês. Vou tirar essa amargura do Egito, vou tirar essas lembranças do Egito, vou tirar toda essa marca ruim do erro e do pecado e vou colocar a doce na vida de vocês. E quando Josué, já partindo para o final para os irmãos entenderem, quando Josué passou o Jordão, porque não foi Moisés que colocou o povo em Canaã, foi Josué. Quando Josué passou o Jordão, irmãos, olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte, Deus já tem uma palavra para falar para nós. Deus já tem uma palavra na sua boca para falar para a gente. A única coisa que está faltando é chegar o tempo certo. Deus já tem tudo preparado. Deus falou para Abraão o seguinte, ó, a tua geração vai ficar 400 anos no Egito, mas vai se cumprir os 400 anos, eu vou descer para livrar eles. Então Deus está preparado já. Quem se prepara é o homem, Deus já está tudo pronto da parte do Senhor. Quando Josué capítulo 5, versículo 9, Josué capítulo 5, versículo 9, quando o povo passou o Jordão, chegou em Gilgal, o Senhor chamou Josué e falou assim, Josué, a partir de hoje, olha só que coisa linda, a partir de hoje, eu tiro diante de vós, tiro de sobre os ombros de vocês, a lembrança que um dia vocês foram escravos. Sabe o que é isso? Mudança de identidade. A partir de hoje, ninguém mais do povo vai se lembrar que foi escravo, a não ser para reflexão. Josué capítulo 5, versículo 9 e 10. Eu tiro diante de vós a realidade da escravidão e a partir de agora vocês são dono da terra. A partir de agora vocês são possuidor da terra. E quem não conhece a história vai falar assim, os israelitas tomaram posse de algo que não era deles. Negativo. Aquela terra já tinha sido dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então era legítimo eles possuírem a terra. Eu digo para você, tudo que Deus vai te dar é legítimo de você possuir. Porque Jesus já conquistou para você. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse 5, verso 7 a seguir, que Jesus nos constituiu para Deus, reino e sacerdote. Reis e sacerdote. E o anjo diz mais, e nós reinaremos com ele para todo sempre.
nós reinaremos com Ele para todo sempre. Não um trono usurpado, não um império usurpado, mas um império legítimo, conquistado com um braço forte e com justiça. Porque quando você aceita Jesus, você é pecador, você é aplicado em você a justiça do Senhor Jesus. Toda a condenação cai por terra, toda a acusação cai por terra, todo o pecado cai por terra, toda aquela cédula contrária, toda aquela lista do diabo contra a tua vida é rasgada. E aí você é príncipe do Senhor e princesa do Senhor. Deus tem um plano de revelação. Deus tem um plano de revelação. Agora, quem estabeleceu os dias, os anos e as gerações? Não foi Deus? Ele estabeleceu dias, anos e gerações, então Ele vai se revelar sim, dias, anos e gerações. Deus quer se revelar dia por dia. Às vezes a gente se conturba, às vezes a gente entra num vento nosso, a gente quer saber mais do que é próprio. Paulo diz a Timóteo, não queira saber mais do que lhe convém, Timóteo. Medita na lei, aplica a doutrina e sê exemplo dos fiéis. Não queira saber, Timóteo, mais do que convém. Medita na lei, aplica a doutrina e sê exemplo dos fiéis. E Paulo lança a promessa, fazendo isso, salvará tanto a você quanto os que te ouvem. Fazendo isso, Timóteo, tu vai salvar você e todos aqueles que estão te observando. Aqueles que são adeptos, aqueles que são contrários. Aqueles que aplaudem, aqueles que criticam. Todos verão a obra de Deus na tua vida. Então o convite de Deus para Israel era um convite de revelação. Ele mostrou para Faraó, é meu primogênito, deixa sair. Mostrou para Moisés, eu vou cumprir a promessa. E mostrou para Israel que ele queria revelar-se a ele. E no Sinai ele se revelou. Olha o que diz Êxodo 19, se coloque de pé. Já estou encerrando. Êxodo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao terceiro mês que saíram os filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, no deserto do Sinai, chegaram às campinas do Sinai. Versículo 3. Subiu Moisés a Deus o Senhor, e o Senhor chamou dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel. Versículo 4. Vós tendes vistos o que eu fiz aos egípcios, e como eu vos levei sob as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos da terra, e me sereis reino e povo santo, sacerdócio e povo santo. Então Deus testificou para Israel o seu plano, o seu propósito e a sua promessa. Então, a minha vida aqui nessa tarde, nesse dia, foi testificar para a igreja que Ele lembra-nos nessa tarde do seu plano, da sua promessa, do seu projeto. E o projeto de Deus, volta a dizer, não é me fazer um grande pregador, não é me fazer um grande homem, não é me fazer conhecido, é me fazer conhecer a Ele. Aleluia. Jesus Cristo, na oração sacerdotal em João 17, diz assim, Pai, que te conheçam a Ti por único Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. Pai, que te conheçam a Ti por único Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. E lá no versículo diz, e a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Então que nessa tarde, irmãos, os irmãos venham entender que essa caminhada não é uma caminhada sem rumo. Né? Essa caminhada não é uma caminhada sem alvo. Tem alvo, tem rumo. Qual é o alvo, pregador? Conhecer a Deus. Qual é o rumo, pregador? Conhecer a Deus. Paulo conheceu Deus e falou assim, importa que eu deixe essa terra e vá para o Senhor, que é algo melhor. Então que nessa tarde, irmãos, você venha entender que Deus tem um plano de revelação na sua vida. Deus quer se revelar a você. E Ele vai se revelar em cada amanhecer, em cada anoitecer, em cada pôr do sol, em cada raiar do sol, em cada luta, em cada aflição, em cada angústia, até mesmo no soluço da alma, Deus está se revelando. Aleluia. Quando Davi fugiu de Absalão no deserto, ele conheceu mais uma parte do ser de Deus. Fugindo do seu filho, sozinho. Seus soldados ficaram de lado, ele foi para o deserto sozinho. E ele compôs o Salmo 63, ele disse, ó Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti, Te busca numa terra sedenta e cansada. Ele conheceu Deus até mesmo fugindo do seu filho do deserto. Então que Deus possa te abençoar, que você possa entrar
cara nesse caminho, que você possa entrar no caminho da revelação de Deus, conhecer a Deus e deixar Deus ser conhecido pela sua vida, que você possa abraçar a chamada mesmo, que você possa buscar o Senhor, não para ser grande, não para ser abençoado, não para ser engrandecido, mas para conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.